Esta terça-feira foi mais um dia de transmissão de cargo na esplanada dos ministérios. São 11 novos ministros e ministras assumindo suas funções. E houve um ponto em comum a muitas dessas cerimônias: os discursos dos empossados, que incluíam diagnósticos do que estava sendo recebido do governo anterior, qual era a situação em cada uma das pastas. E muitas vezes o que a gente percebia é que a avaliação não era nada boa. Nós vamos, ao longo deste Prime Time, detalhar quem são esses novos titulares, suas ideias e seus projetos. Mas começamos indo para Brasília conversar com a nossa repórter, Tainá Farfan. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Hoje, 11 dos 37 ministros do novo governo Lula participaram de cerimônias de transmissão de cargos. A gente até chegou a preparar uma arte para mostrar para vocês quem são esses nomes que tomaram posse efetivamente hoje. Olha só, temos aí Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ainda Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Renan Filho, ministro dos Transportes, Cida Gonçalves, ministra das Mulheres. Na próxima tela, a gente tem Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, André de Paula, ministro da Pesca e Agricultura, Valdez Góes, ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, Jader Filho, ministro das Cidades e Vinícius Marques, ministro da Controladoria Geral da União, a CGU. Eu vou destacar aqui algumas dessas cerimônias, Márcio. Em geral, esses novos ministros falam um pouco sobre o histórico de vida de cada um, a herança que veio do governo anterior de Jair Bolsonaro e também os desafios desse novo governo. Destaque, então, para Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Ele fez um discurso muito duro, com críticas fortes à ex-ministra Damares Alves. Ele disse o seguinte, que recebeu o ministério arrasado, que conselhos foram encerrados e que o orçamento foi drasticamente reduzido. Entre os ministérios que foram indicados pelo Centrão, aí na conta da aprovação daquela PEC da transição, da PEC do estouro, e também na conta de uma consolidação de apoio, de base de apoio no Congresso Nacional, a gente tem aí, por exemplo, o Ministério das Cidades, com Renan Filho, que afirmou hoje que vai trabalhar em uma parceria público-privada, possivelmente para as ferrovias. Temos ainda o nome de Valdez Góes, ele que assumiu então o Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, foi o nome indicado pelo senador Davi Alcolumbre na cota do União Brasil. Ele disse que é importante reforçar as estruturas, trabalhar com prevenção para desastres naturais, disse que tem o objetivo de fortalecer ainda a Codevasf, e aí nesse gancho a gente pega a informação que a gente tem, a apuração de bastidor, que já estão acontecendo reuniões para discutir justamente esses cargos de segundo escalão no novo governo. Temos ainda um outro ministério de Jader Filho, das Cidades, que eu também acompanhei essa posse aqui hoje, onde eu estou nesse momento no Ministério, em um braço aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele destacou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida e deu apenas de detalhe que a gente deve ter aí 10 bilhões de reais para a retomada desse programa. Márcio, ainda há 8 posses, 8 cerimônias de transmissão, na verdade, para acontecerem nesses próximos dias, e é claro que a gente vai acompanhar bem de perto. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tainá Farfan, que mais uma vez faz esse resumo do dia, e a gente, ao longo do Prime Time, vai aprofundando um pouco mais alguns desses nomes que foram empossados nesta terça-feira. Eu chamo para essa conversa os nossos analistas Yuri Pita, está aqui em São Paulo comigo, e Larissa Rodrigues, nossa companheira lá em Brasília. Boa noite a vocês. Yuri, começo com você. Dos ministros que chegaram ao cargo hoje, qual deles chama mais atenção com o discurso, com as suas análises, avaliações sobre o que está recebendo? Oi, Márcio, boa noite para você, Larissa, para quem nos acompanha aqui no CNN Prime Time. Eu acho que vale fazendo também um pouquinho, pegando carona na Tainá Farfan, fazendo um amarrado geral, eu acho que é importante destacar o que disse o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, por todo o simbolismo que marcou desde a posse do presidente Lula, a transmissão da faixa com a diversidade, o quanto a representatividade é uma questão importante e numa área que é muito divisiva,
seja para os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, com as pautas defendidas pela hoje senadora eleita Damares Alves, seja pelas pautas que os apoiadores de Lula e que o ministro Silvio Almeida pretende implementar como ministro de Direitos Humanos, todo o simbolismo de ter levado, por exemplo, figuras que atuaram em áreas muito importantes, como, para citar um caso que eu conheço mais de perto, o advogado Ariel de Castro Alves, na área da infância, ter sido exibido ali um vídeo de apoio do padre Júlio Lancelotti por todo o simbolismo que tem. Mas acho que também vale a gente destacar, e de uma forma geral, os ministérios que foram, as transmissões de cargo, ministérios que são ocupados pelos partidos aliados que tendem a compor a base de Lula no Congresso Nacional. E como vai ser a atuação desses ministérios que estão na mão do MDB, do PSD, do PDT, de outros partidos, do União Brasil também, outro partido para citar, onde estava Tainá Farfan, desenvolvimento, integração e desenvolvimento regional e cidades do outro lado, como vai ser a atuação desses ministérios, seja na composição, na base de apoio ao governo e seja na relação com o próprio PT dentro do governo. Essa é a grande questão de como o Lula, depois dos seus 2 mandatos, nos anos 2000, e Dilma Rousseff, também na relação que ela teve e algumas vezes mais tumultuada do que a relação de Lula, basta lembrar o processo de faxina que ela fez no início do seu primeiro mandato, como vai ser esta relação no governo Lula 3 com os partidos aliados. Agora, Larissa, e desejo a você boa noite desde já. Hoje a gente teve também um dos poucos ministros de Jair Bolsonaro que participaram da transmissão de cargo, que a gente via normalmente eram esses ministros entregando boné, saindo antes sequer do governo acabar, como, por exemplo, o próprio Paulo Guedes. Hoje tivemos um que participou dessa transmissão de cargo. Oi, boa noite, Márcio, para você, para o Yuri, para quem acompanha a gente. Hoje foi ali no Ministério do Trabalho, Luiz Marinho assumiu e esse cargo foi passado a ele pelo ex-ministro, ainda de Bolsonaro, José Carlos Oliveira. Esse foi o único hoje em todas essas transmissões, a única presença de ministro. Eu estava fazendo o levantamento com a ajuda da nossa produção aqui. Ontem tivemos 2, vamos lá, Marcelo Sampaio, que foi quem substituiu o Tarcísio de Freitas, ali também no Ministério, e estava presente também nessa transmissão de cargo em portos, virou portos e aeroportos ali também, né? Também compareceu na transmissão de cargo para transportes. Tivemos também Carlos França passando o cargo para Mauro Vieira no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty. O que eles têm em comum, Márcio? Todos eles eram funcionários que a gente chama de carreira, ou seja, eram ali, alguns entraram enquanto servidor público mesmo, passaram em concursos e depois foram ganhando também, além disso, alguns cargos que a gente chama de comissionados e viraram ministros. No caso de Carlos França, também um diplomata, mostrando mais uma vez que os 3 ministros técnicos, digamos assim, acabou indo e fazendo o seu papel, o que é esperado, passando o cargo para o próximo, enquanto os ministros mais políticos, vamos definir assim, seguiu o exemplo do chefe, de Jair Bolsonaro, que também não passou a faixa a Luiz Inácio Lula da Silva. Márcio. Ou seja, entendem o que é servir ao público, representar um ministério e não ter apenas um cargo, muitas vezes político, e respeitar quem também não respeitou o cargo porque viajou para o exterior em vez de passar a faixa. Yuri, Larissa, daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Obrigado.